Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 18 de dezembro do ano 2020, pelo calendário gregoriano, e pelo calendário judaico, hoje nós estamos no dia 3 do mês de Tevet, do ano 5781. Pela graça bendita de Hashem, nós estamos na nossa grande sala virtual para o estudo de Torá, e por isso nós chamamos de A Tarde com a Torá. Que a graça do Eterno, pela sua misericórdia, pois Ele é o todo misericordioso, conceda a cada um de nós e a cada um, entre aspas, dos nossos alunos, aonde esta live chega, que seja o Espírito de graça e sabedoria renovado em cada vida, para que juntos possamos aprender os grandes e maravilhosos ensinamentos da Torá, que pela Ruach HaKodesh, o espírito de sabedoria, o espírito de inspiração, o espírito de profecia, que o Eterno renove em nossas vidas, para que possamos estar aí cada dia mais compenetrados das riquezas que a Torá traz para as nossas vidas, ok? Hoje nós estamos no 8º dia de Hanukkah e, portanto, ao pôr do sol de hoje, aí nós estamos encerrando a nossa Hanukkah, a nossa festividade, a festa das luzes do ano 5781. Pela graça bendita do nosso Hashem, se Mashiach não se revelar até a próxima festividade de Hanukkah, nós estaremos juntos acendendo as luzes das nossas Hanukkah, e assim temos até a próxima festividade de Hanukkah a nossa missão de trazermos luz para o mundo, trazermos luz para dissipar a escuridão. Aonde há luz, a escuridão não pode chegar, porque ela não tem forças e ela não tem poder para chegar aonde a luz está. Portanto, seja você realmente um luzeiro da Torá, um luzeiro de Hashem, para estar iluminando a sua volta, a sua casa, ao redor e ao seu derredor, aonde você for, que seja uma luz constante da presença do Eterno. Amém? Vamos para as nossas gotas de sabedoria da tarde de hoje. O nosso Rebbe Menachem Mendel traz para nós a seguinte gota de sabedoria para esta tarde. A primeira gota de sabedoria dessa tarde. Há uma tendência natural a tratar assuntos do espírito como artigos de luxo, uma espécie de acessório da vida. No entanto, comer, dormir, ganhar dinheiro, e a essas coisas é dada uma prioridade absoluta, e o tempo dedicado a elas é sacrossanto. Mas reza, meditação, estudo só são inseridos quando você tem vontade, e são postos de lado por um capricho qualquer. Você tem de tornar suas prioridades coerentes com o seu eu interior. Você tem de perguntar se é a isso que se resume a sua vida. Estabeleça um horário para atividades espiritualmente enriquecedoras. Seja tão rigoroso com esse horário quanto um maníaco por trabalho seria com os seus negócios. Na realidade, o que o Eterno está mostrando, aliás, o que o Rebbe está trazendo para nós nesse ensinamento aqui, é a tendência natural da vida das pessoas no sentido de tratar as coisas espirituais como um artigo de luxo, no sentido de que só vou tratar desse assunto no momento oportuno, mas comer, dormir, ganhar dinheiro e coisas semelhantes a isto se torna uma prioridade absoluta na vida das pessoas,
como vimos em outras gotas anteriores a isto, de que a pessoa ela é dominada por isso, fica obcecada por isso, e realmente as coisas espirituais ficam em segundo, terceiro, quarto lugar e por aí afora. Enquanto as questões espirituais, elas vão se tornando cada vez mais o quê? Vão se tornando as coisas seculares uma prioridade na vida da pessoa, e as coisas espirituais que são de fato fundamentais para a sua vida, sobrevivência, não só aqui e agora, mas acima de tudo para a eternidade. Colocam isso em segundo plano e acaba perdendo oportunidades sem igual de ter uma conexão com Deus. Então, portanto, faça realmente das suas atividades espirituais um horário. Coloque os seus horários na parte da manhã, na parte da tarde, à noite. Põe prioridades nesse sentido no campo espiritual. Por quê? Porque todas as questões que fazem parte deste mundo inferior, no sentido do campo material, financeiro, eles são passageiros. E vai chegar um momento que isso não vai ter valor algum, né? Então, por isso é importante fazermos aquela questão do equilíbrio, né? O mundo espiritual sendo trazido para o nosso mundo inferior, o nosso mundo inferior com as suas questões materiais e financeiras sendo elevado para ter um equilíbrio com a questão espiritual. E nesse equilíbrio você vai ter o quê? Você vai ter uma conexão com o Ensof, o Todo-Poderoso. E dessa forma, sem sombra de dúvidas, você será o grande beneficiário desta comunhão. Então, portanto, não permita que as coisas seculares venham sobrepujar aquilo que é essencial. Como foi dito ontem, se você está aplicando a sua vida em coisas que amanhã, por alguma razão, elas se tornem fúteis a você, por quê? Porque elas não te ajudarão na tua sobrevivência, tanto aqui agora como na sua vida eterna. Então é importante você ter um equilíbrio, mas sempre a vida espiritual estando em primeiro lugar, ok? Não há nada maior, a nossa segunda gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, não há nada maior que uma mitzvah, um mandamento. Não há nada mais poderoso que a Torá. Quando você se ocupa destas coisas, o mundo inteiro se torna seu servo, existindo apenas para ser o palco de suas ações. O exílio começa quando acreditamos que o mundo é um lugar imenso e nós, seus minúsculos prisioneiros. Então, nessa segunda gota de sabedoria que o Rebbe nos traz, fala para nós focarmos. Não há nada maior que um mandamento. Então, uma mitzvah, um mandamento da Torá, um mandamento da parte do Eterno, não tem nada maior do que isso. E dentro deste contexto, nós temos o quê? A Teshuvah, a Tefilá, a Tzedaká, o estudo de Torá, e para nós não judeus, as 7 leis universais com as suas ramificações. Nesse todo, nós, de acordo com aquilo que o Rebbe nos diz, não há nada maior que uma mitzvah, não há nada maior do que um mandamento. Ao mesmo tempo, o Rebbe diz assim, não há nada mais poderoso, ou seja, um mandamento, não há nada maior do que ele. Mas também ele nos diz que não há nada mais poderoso que a Torá. Então, portanto, o mundo físico, materialista, ele está em segundo plano. Não há nada mais poderoso que a Torá. Esta é, entre aspas, a grande arma que você possui, a Torá. A força de uma mitzvah, de um mandamento cumprido, é algo também dentro desse aspecto, nada há maior do que uma mitzvah, um mandamento. Dentro disto,
você está de que forma? Então o Rebbe diz, quando você se ocupa destas coisas, ou seja, você se ocupa em cumprir mandamentos, você se ocupa com aquilo que é mais poderoso que existe no universo, a Torá, a leitura da Torá, o ouvir da leitura da Torá, o estudo da Torá. Não há nada mais poderoso que a Torá. Então, quando você se ocupa destas coisas, então o Rebbe diz assim, o mundo inteiro se torna teu servo, existindo apenas para ser o palco das tuas ações. O exílio começa quando acreditamos que o mundo é um lugar imenso e nós, seus minúsculos prisioneiros. O mundo inteiro se torna teu servo quando você se ocupa em obedecer mandamentos e quando você se ocupa de utilizar-se daquilo que é mais poderoso que existe em todo o universo, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Fazendo isto, então, o Rebbe nos diz, o mundo inteiro se torna teu servo, ele existe apenas para ser o palco das tuas ações. As tuas ações, cumprir, obedecer mandamentos, ler, ouvir, estudar e divulgar o estudo de Torá, o mundo se torna teu servo e dessa forma você está simplesmente fazendo o quê? Você está fazendo ações que vão perpetuar pela eternidade afora, a partir deste presente que você vive estas coisas. Dessa forma, o mundo se torna melhor. Por quê? Porque você se torna uma pessoa melhor. E você se tornando uma pessoa melhor, então as coisas à tua volta começam a ter luz. A escuridão começa a se dissipar. Então o mundo, a começar por você, a começar dentro de você, a começar em sua volta, e à medida que isso vai se propagando, o mundo vai se tornando melhor. Por isso que o Rebbe diz, uma pequena chama de luz dissipa, afasta, afugenta uma grande quantidade de escuridão. E onde há luz, a escuridão não chega, não tem como chegar. Você já observou, preste atenção nisso, você já observou a chama de uma vela? Porque a Torá, Provérbios e os sábios, eles comparam as nossas vidas como a chama de uma vela. Você já observou que a chama da vela, por exemplo, quando você olha, parece que ela não está presa ao pavio. Parece que ela está suspensa, flutuando. Ao mesmo tempo, a sua chama, melhor dizendo, ela quer subir. Ela não está presa ao pavio, ela não está presa à sua raiz. Isso significa a nossa alma. A nossa alma é assim, ela quer subir. Por quê? Porque a origem da nossa alma é o jardim das almas, é onde Deus ele criou todas as almas. Então a nossa alma ela quer subir, ela quer voltar para casa, ela quer voltar à sua origem. E um detalhe a mais também quando você observa a chama de uma vela. Ela não tem sombra. Você já observou isso? Então observe a próxima vez que você acender uma vela. Ela não tem sombra. A chama da vela não tem sombra. O que significa? Exatamente isso. Onde há luz, a escuridão não pode chegar. Significa que não tem como chegar nem mesmo fazendo sombra. Porque a sombra é escura. Então é essa forma que fala para nós a respeito de sermos comparados à chama de uma vela. Não tem sombra. A escuridão, ela não chega de forma nenhuma perto de você.
Não há espaço para a escuridão, nem mesmo para fazer uma sombra tua. Então é nesse sentido que traz para nós. Em seguida, o Rebbe nos chama a atenção da seguinte forma. O exílio começa quando acreditamos que o mundo é um lugar imenso e nós, seus minúsculos prisioneiros. Dessa forma aqui significa que quando você acha que o mundo é muito grande e que você é pequenino dentro dele, no sentido de que este mundo é o meu lugar, então você se torna um prisioneiro deste mundo. Significa que você não está vendo além do horizonte, que você não está vendo além, que você não está vendo os dias da redenção de Mashiach, que você não está vendo que existe o Olam Rabá, o mundo vindouro. Então você está vivendo somente o aqui e o agora, e dessa forma você está simplesmente sendo um prisioneiro neste mundo. Então o Rebbe nos diz, não seja um prisioneiro neste mundo. Viva a eternidade a partir deste momento, a partir deste momento presente. Faça do seu futuro o seu presente. Faça da sua eternidade o seu presente. É este presente, é este momento que vai realmente mostrar o teu futuro. Que a Ruach HaKodesh, o Espírito de sabedoria da parte de Hashem, o sopro de inspiração, venha dar a ti realmente a devida sabedoria para que você possa ser sábio no seu presente, desde já preparando o teu futuro. Ok? Vamos para a nossa sexta aliá, a nossa sexta chamada, a leitura da Torá. A nossa sexta leitura, ela está no capítulo 43 de Bereshit, Gênesis, e no capítulo 43, a partir do verso 16 até o verso 29, é a nossa sexta leitura da nossa 10ª parashá, Miketze, que significa ao fim, ao extremo. Então, o capítulo 43, a partir do versículo 16, com os comentários de Rashi. Aqui, nós vimos na aliá de ontem, em que os filhos de Jacó vão para a sua segunda viagem ao Egito. Então, nesse momento, nós paramos ontem no versículo 15, que fala do encontro dos irmãos, entre eles Beniamim, com Yosef. Então nós vamos continuar aqui, né? O que vai acontecer neste encontro? José, ao ver Benjamim com eles, disse ao superintendente de sua casa: traz os homens para casa e manda bater animais e preparar sua carne, porque esses homens farão comigo a primeira refeição. José assim falou na presença de seus irmãos, para que escutassem que ele mandava preparar uma refeição especial para eles. Conforme mencionado acima, José às vezes os tratava cordialmente, de maneira que acreditasse nele quando por fim lhes contasse que era seu irmão. Além disso, Yosef queria que eles ouvissem suas instruções claras para o superintendente mandar abater os animais e não simplesmente matar os animais, com o intuito de plantar em suas mentes a ideia de que ele, de fato, sabia quem eles eram e que na casa deles os animais tinham de ser abatidos de forma kosher. No entanto, Yosef não lhes serviu carne de animais abatidos de acordo com as estipulações da Torá para o consumo pelos judeus, isto é, carne kasher. Na juventude, Yosef os considerava transgressores
da proibição de comer carne arrancada de um animal vivo, uma vez que, em sua opinião, eles nem sequer observavam adequadamente as leis que eram obrigados a cumprir. Iosif tinha certeza de que eles não haviam se comprometido voluntariamente a seguir todas as leis da Torá, como tinham feito Avraham, Isaac e Jacob. Portanto, não hesitou em servir-lhes carne não kasher. Realmente, embora Jacob tivesse educado todos os filhos nos caminhos da Torá, os irmãos de Iosif nunca se haviam proposto a cumprir a totalidade dos preceitos da Torá, pelo menos não na mesma medida em que seus antepassados o fizeram, como é evidenciado pelo fato de que eles se casaram com suas irmãs, o que é proibido pela Torá. Certamente a observância voluntária não os obrigaria, de jeito nenhum, a pôr a vida em perigo, não comendo da carne servida a eles pelo próprio vice-rei do Egito, o que possivelmente o ofenderia e talvez até o enfurecesse a ponto de matá-los. Apesar de que lhes era especificamente proibido comer o nervo ciático, José não ordenou ao superintendente que os removesse. Estava convicto de que os próprios irmãos o fariam quando fossem servidos. O homem fez como José falou, e o homem acompanhou as pessoas à casa de José. Os homens estavam temerosos porque haviam sido levados à casa de Iosif, enquanto os viajantes tipicamente se alojavam em hospedarias da cidade. Eles disseram: por causa do dinheiro devolvido a nossos fardos, quando estivemos aqui da primeira vez, fomos trazidos para cá, para que sejamos acusados falsamente, atacados, encarcerados e tomados como escravos, junto com nossos jumentos. Eles aproximaram-se do superintendente da casa de Iosif, fazendo-os sair da casa, e falaram-lhe à entrada da casa, como se segue: por gentileza, Senhor, descemos anteriormente para comprar alimento. Acredita-nos, o próprio fato de termos sido obrigados a fazê-lo é humilhante para nós. Estamos acostumados a dar comida aos outros. Portanto, como vês, não teríamos vindo se não fosse necessário. Então, quando chegamos à hospedaria e abrimos nossos fardos, vimos que o dinheiro de cada homem estava na boca de seu fardo, nosso próprio dinheiro, como seu peso exato. Nós o trazemos de volta. Também trazemos dinheiro adicional para com ele comprar alimento. Não sabemos quem colocou o dinheiro em nosso fardo. E ele respondeu: tudo está bem convosco, não temais. Vosso Deus, pelo vosso mérito, e se vosso mérito for insuficiente, então o Deus de vosso Pai, pelo mérito de vosso Pai, pôs um tesouro secreto para vós em vossos fardos. Vosso dinheiro chegou a mim. Dito isto, ele levou-lhes Shimão para fora. Com seus temores aplacados, eles concordaram em seguir o superintendente e de novo entrar na casa de Iosif. Nesse interim, Shimão relatou-lhes que Iosif o soltara e lhe dera uma refeição assim que eles partiram, e o tratara bem, conforme observado. Esse tipo de comportamento era outra maneira de Iosif prepará-los para que o aceitasse como seu irmão, quando ele, por fim, lhes revelasse a sua identidade. Então o homem levou os irmãos mais uma vez para dentro da casa de Iosif, deu-lhes água e eles lavaram os pés, e ele forneceu forragem a seus jumentos. Eles aprontaram o presente para quando Iosif chegasse para a primeira refeição do dia, arranjando-o em travessas elegantes, pois escutaram que comeriam ali. Quando Iosif chegou à casa, ofereceram-lhe o presente
que haviam levado ao aposento interno e prostraram-se diante dele. Nesse momento, cumpre-se a parte do primeiro sonho de Iosef, os irmãos se prostrando diante de Iosef. Agora, Beniamim com eles também se prostrou diante de Iosef. Ele indagou sobre seu bem-estar e perguntou: como está vosso pai idoso, de quem falastes? Ele ainda está vivo? E eles responderam: teu servo, nosso pai, está bem, ainda está vivo. E inclinaram a cabeça e prostraram-se de novo, em sinal de agradecimento pelo interesse de Iosef, pelo bem-estar do vosso pai. Iosef levantou seus olhos e viu seu irmão Beniamim, filho de sua mãe, e disse: é este vosso irmão mais novo de quem me falastes? E depois disse, dirigindo-se a Beniamim: que Deus seja bondoso contigo, meu filho. Beniamim ainda não era nascido quando Iacove descreveu seus filhos como dádivas da bondade de Deus, de modo que Iosef quis conceder essa distinção a ele também. Aqui nós encerramos a nossa sexta aliá, né? Então nós vimos aqui nessa sexta aliá que cumpre-se o primeiro sonho de Iosef. Todos os seus irmãos, os seus 11 irmãos, se prostram diante dele como ele sonhou, o seu primeiro sonho. Então aqui se cumpre o primeiro sonho de Iosef, certo? A princípio eles estavam temerosos, porque Iosef mandou o superintendente levá-los à sua casa particular, enquanto que todos os viajantes se hospedavam na cidade, e eles foram levados para a casa do governador do Egito. Então eles acharam que ali Iosef, né, o governador, iria acusá-lo falsamente de terem roubado dinheiro. E quando eles conversam com o superintendente devidamente bem instruído por Iosef, responde a eles: ó, o vosso Deus vos recompensou pelos vossos méritos. Mas se vocês não tivessem méritos, né, se vocês não tiveram mérito suficiente, foi pelo méritos do vosso pai. Mas o vosso dinheiro chegou a mim normalmente, tranquilamente. O vosso Deus fez um milagre, retornando o dinheiro para vocês. Ponto final. E voltaram a entrar na casa de Iosef, o governador. E aí juntou-se a eles a Shimon, e Shimon relatou que foi muito bem tratado assim que eles saíram. Ele foi tirado da prisão, foi bem tratado, né, bem alimentado todo esse tempo, etc. e tal. E novamente eles vão à presença de José, e novamente eles se prostram diante de José, completamente os 11 irmãos, e agradecem pela preocupação que ele, o governador, estava mostrando com referência ao vosso pai Iacove, né? Então, quando ele vê Beniamim, ele pergunta por ele, e em seguida ele diz que Deus seja bondoso contigo, meu filho, né? Mostrando dessa forma que as dádivas do Todo-Poderoso seja presente, seja real na vida de Beniamim. Ok? Então nós encerramos a nossa sexta aliá, e nós queremos aqui, como nós estamos no último dia de Hanukkah, né, queremos aí então falarmos um pouco mais nesse final de Hanukkah, ok? A guerra dos Hasmoneus. A festa de Hanukkah comemora uma guerra religiosa que foi travada para preservar a pureza e a integridade da Torá. A guerra dos Hasmoneus foi uma luta em prol do judaísmo e contra a assimilação, uma luta por uma identidade religiosa judaica, né? Essa foi a primeira guerra religiosa. A festa de Hanukkah comemora a vitória militar dos Hasmoneus, também conhecidos, né, no hebraico como Hashmonaim, contra os gregos, ocorrida há mais de 22 séculos.
o Império Grego, que à época ocupava a terra de Israel, ela oprimia o povo judeu e proibiu-lhes que cumprissem vários princípios dos mandamentos da Torá. Ele o pressionava, né, os gregos, e o Império Grego pressionava com que os judeus viessem assimilar o mundo helênico. E os Rasmoneus, uma família de Kohanim, popularmente conhecidos como Macabeus ou Macabim, rebelaram-se contra os gregos e após várias batalhas recapturaram Jerusalém e o templo sagrado. Enquanto purificavam o templo sagrado da idolatria dos helênicos, os Ramoneus procuraram azeite de oliva ritualmente puro para acender a menorá. O ato de purificação no Beit Hamikdash era porque eles colocaram uma estátua de Zeus dentro do templo, eles levantaram, erigiram um altar e ali eles sacrificavam animais não kasher, eles sacrificaram animais dentro do templo, porco, por exemplo, que é um animal não kasher, e derivados de porco, né, que não é kasher. Eles sacrificaram dentro do templo, junto ao altar, sendo que os sacrifícios que os judeus faziam eram no pátio, né, no pátio, e eles fizeram questão ali junto ao altar sacrificar porco, e também erigiram ali, levantaram uma estátua de Zeus e profanaram todo o altar e todo o templo por eles serem pagãos idólatras, pelas atitudes imorais e nada espirituais que eles praticaram dentro do templo, bem como também eles foram ao reservatório, né, à despensa, onde ali estavam as ânforas, né, os vasos de azeites ritualmente puros pelos Kohanim. Esse azeite puro, segundo os nossos sábios, ele era de que forma? Quando as azeitonas elas eram impressas, então a primeira impressão causada na azeitona era aquela primeira gota que saía de azeite. Essa primeira gota de azeite era a separada, ritualmente separada, para ser o puro azeite, para ser reservada, e dessa forma seria então reservada em ânforas, vasos, para o acendimento diário da menorá. Então o que os gregos sírios fizeram? Eles foram lá, eles simplesmente não destruíram o reservatório, certo, de azeite. O que eles fizeram? Eles deixaram as ânforas nos seus lugares, mas eles contaminaram de que forma? Eles não eram sacerdotes judeus, portanto eles não eram Kohanim. E a partir do momento que eles pegaram das ânforas e eles romperam o lacre, significa que estava violado aquele vaso, aquela ânfora, porque ela foi contaminada por não sacerdotes. Ela foi profanada principalmente no caso específico, gregos sírios, ela foi profanada por não judeus que tinham atitudes pagãs e idólatras, e dessa forma, quando eles pegaram dos vasos, pegaram das ânforas, e eles abriram, violaram o selo do Kohen Gadol, o selo sacerdotal, então eles tornaram aqueles vasos profanos. Eles não fizeram mais nada. Violaram o lacre, colocaram de volta no lugar. Mas o reservatório era muito grande. E quando os macabeus, né, os Hashemonaim, que eles eram sacerdotes, quando eles entraram no reservatório, eles viram que as ânforas estavam todas violadas, portanto estavam contaminadas, e elas não poderiam ser usadas na menorá junto ao altar. Mas eles continuaram procurando
até que eles encontraram uma única ânfora, um único vaso, que o selo não estava violado. Então, portanto, aquele vaso, aquela ânfora, ela estava ritualmente pura, santificada para ser usado junto ao altar. Então eles pegaram aquela única ânfora e levaram. E aquela única ânfora que eles levaram, ela dava apenas para um dia, para o acendimento. Então eles foram a si mesmo confiados, como desde o princípio em que eles começaram a lutar contra os gregos sírios, exército poderoso, certo? Muito forte, muito bem preparado para as batalhas, porque eles gostavam das batalhas, né? E eles estavam devidamente preparados com seus instrumentos bélicos, vamos assim dizer. Na época eram os grandes elefantes, que era o tanque de guerra deles, né? Entre outras coisas, era um exército em torno de 40 mil homens que foram para simplesmente ou escravizar ou matar os macabeus, que tinha em torno de 12 mil na sua força militar, vamos assim dizer, para guerrear contra 40 mil muito bem preparados. E eles venceram a batalha, porque Deus operou milagres também nos campos de batalha. E quando eles vêm e tomam novamente posse do templo, então eles fazem toda essa purificação. Vem apenas uma ânfora e vão lá, colocam o azeite na menorá e milagrosamente ela permanece acesa por 8 dias. Era o tempo hábil que os sacerdotes precisavam para preparar a nova safra de azeites puros. Então, durante 8 anos, eles trabalharam incansavelmente para preparar essa nova remessa de ânforas devidamente purificadas, seladas para o acendimento. E quando completou os 8 dias e eles já estavam com uma nova reserva, então aquela primeira ânfora cessou de dar a luz. É por isso que Hanukkah é a festa das luzes. Um grande milagre aconteceu lá. Ok? Segundo os nossos sábios, eles trazem para nós que o Império Grego, que ocupava então, né, naqueles dias a terra de Israel, então eles oprimiram o povo judeu, proibindo-lhes praticar vários princípios da Torá, dos mandamentos, e pressionava a se assimilar ao mundo helênico. Os Hasmoneus, uma família de Kohanim, sacerdotes, popularmente conhecidos como Macabeus ou Macabim, então rebelaram-se contra os gregos e após várias batalhas saíram vencedores. Depararam-se com apenas um recipiente de azeite e dessa forma, para celebrar a milagrosa vitória dos Hasmoneus, que foi coroada pelo milagre do azeite, os nossos sábios instituíram então a festa de Hanukkah. O que Hanukkah realmente celebra? Evidenciado pelas orações que nossos sábios embutiram na liturgia judaica, foi a milagrosa vitória militar dos Hasmoneus. E de fato, nos 8 dias da festa, os judeus recitam um trecho adicional na Amidá e no Birkat Hamazon, no qual agradecem a Deus por seus milagres. E esses trechos falam da vitória militar dos Hasmoneus. E portanto, né, nesse período, nas preces judaicas especificamente, são adicionadas estas preces aí. A noção de que a ligação de um povo com sua fé não era puramente sentimental ou cultural, de que a religião era suficientemente importante para por ela empreender uma guerra, era algo desconhecido antes da guerra dos Hasmoneus. Ou seja, o sentimento de uma fé diversa dos seus segmentos religiosos, eles empreenderam, os povos
era apenas uma cultura, era apenas um sentimento, né? Nada mais do que isso. Mas quando aconteceu essa guerra dos Hasmoneus, então, que foi algo totalmente desconhecido, porque até então não tinha havido uma guerra religiosa por causa de fé, certo? Então, a singularidade do conflito entre os Hasmoneus e os gregos não reside apenas no fato de ter introduzido uma nova razão para a guerra. O levante desencadeou uma mudança na perspectiva das pessoas. A partir de então, ficou claro que a religião não era meramente uma questão de hábito e tradição, mas sim havia se tornado um componente vital da vida. Essa guerra foi um sintoma de uma profunda mudança, uma mudança na percepção daquilo que é mais importante na vida. Se os judeus queriam lutar para proteger sua fé, isso significava que a fé se havia tornado uma motivação central em sua vida. Se estavam dispostos a morrer por sua religião, era uma dedicação que, obviamente, queriam viver por sua religião. Aqui nós observamos que quando os sábios trazem esse conhecimento para nós, é diferente das outras guerras que em nome da religião foi travada posterior a isso. Todas as guerras que foram travadas posteriormente a isso, até os tempos presentes, chamado de guerras santas, levantes santos, em nome desta ou daquela religião, nada mais foi que usaram o nome da religião para conquistar os outros. Mas a guerra dos Hasmoneus, a guerra dos Macabeus, tem um diferencial que tem que ser focado. Porque através disso daqui, outros levantes religiosos que apareceram desde a antiguidade até os tempos modernos, guerras religiosas, guerras em nome das religiões, A, B ou C, não tem nada a ver com aquilo que aconteceu nos dias dos Macabeus. No dia dos Macabeus eles tiveram realmente a disposição, a coragem e a ousadia para morrerem pela sua fé. Porque eles estavam dispostos a viver pela sua fé. Não apenas morrer pela sua fé, mas a viver, principalmente a viver pela sua fé. Significa o quê? Que eles queriam simplesmente a liberdade de poder viver a sua fé e não de conquistar os outros. Tanto é que eles não saíram guerreando posteriormente, não saíram guerreando para conquistar terras e povos e subjugar as pessoas à sua fé. O que os Macabeus, os Hasmoneus, eles queriam era a liberdade de viverem a sua fé, a fé judaica, que os gregos sírios estavam proibindo deles viverem. E não tem nada a ver com as guerras, entre aspas, chamadas guerras santas, que se apresentaram pelo mundo afora e por diversas nações e por diversos segmentos religiosos. A guerra dos Macabeus não tem nada a ver com essas outras guerras. E estas outras guerras não tem nada a ver com esta guerra dos Macabeus. Separemos completamente uma coisa da outra. O que os judeus simplesmente quiseram era viver a sua fé. E ponto final. Então o levante desencadeou uma mudança na perspectiva das pessoas. Uma mudança nessa percepção. Se os judeus queriam lutar para proteger sua fé, isso significava que a fé se havia tornado uma motivação central de sua vida. Porque se estavam dispostos a morrer por sua religião, era uma indicação que, obviamente, queriam viver por sua religião.
Este era o princípio e fundamental desta guerra dos Macabeus. A ideia helênica de que o homem é a fonte suprema da verdade e autoridade no universo, sendo, portanto, livre para agir como quiser, confunde a distinção entre luz e escuridão. Hoje, uma grande parte do mundo, quase tudo é permissível, quase nada é condenável. E o fruto da árvore proibida está no alcance do homem, sem que se leve em conta as suas consequências. Era isto que a ideia helênica queria introduzir em Israel, nos dias dos Macabeus. Era essa ideia que eles queriam que os judeus aprendessem e vivessem por ela e abandonassem a sua fé. E a ideia central helênica qual que era? Que o homem é a suprema verdade. Que o homem é a suprema autoridade no universo. E, portanto, ele é livre para fazer o que quiser, como bem entender. E essa ideia, ela veio para confundir a distinção entre a luz e a escuridão. E hoje nós vemos essa realidade presente. Por isso que falamos outrora, mudar a roupagem, mas o objetivo é o mesmo. Negar a Deus, negar a família, e cada um faça o que quiser como bem entender. Por isso que você está vendo aí hoje, no mundo inteiro, uma ideia helênica de que o homem, o ser humano, né, melhor ainda, né, porque hoje a roupagem é um pouquinho diferente, né? Antigamente, nesse tempo, falava o homem, o ser supremo, a fonte suprema de toda a verdade e autoridade sobre todo o universo. Agora, com a nova roupagem, é proibido falar homem. Porque aqui, nesse tempo, o homem significava o sentido natural do ser, seja homem ou mulher. O ser humano se referia como ser humano. E hoje é proibido falar o homem, porque falar o homem é uma questão de ser machista. É a nova roupagem da ideia helênica de outrora, né? Tanto é que hoje menino não é menino, é menine. A menina não é menina, é menine. Que coisa, não? Que absurdo. Ou seja, a ideia helênica com nova roupagem nos dias de hoje, bem simplesmente trazer o quê? Você faz o que você quiser, como você bem entender, porque você é autossuficiente. Você é a fonte suprema da verdade e a autoridade suprema do universo. E nós estamos vendo aí os absurdos que estão sendo implantados nos quadrantes da Terra, com as suas ideologias, trazendo consigo o quê? A tentativa de fazer com que haja no mundo inteiro um único governante, porque eles querem introduzir a ideia helênica com novas roupagens para fazer o quê? Fazer com que negue-se a Deus e negue-se a família. É esta mesma identidade de outrora. Porque negando a Deus, então a religião perde a sua eficácia. E nesses dias, os Rasmoneus, os Macabeus, eles lutaram pela sua fé judaica, que está nos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá. Esta é a realidade. Eles mudaram a sua roupagem, mas a ideia é a mesma. Para confundir as pessoas e dessa forma, para que não haja distinção entre luz e escuridão. E dessa forma, o fruto da árvore proibida está ao alcance dos homens, ao alcance das pessoas, e todos podem comer do fruto proibido. Ou seja,
cada um faz o que quer, como bem entender, do jeito que quiser, e está tudo certo, porque não há diferença entre luz e escuridão. Tudo é permitido pela ideia helênica. Mas agora que o mundo está desestabilizado, tendo sido colocado por terra por uma pandemia global, o futuro é incerto. Há esperança de uma mudança positiva, individual e coletiva. Um desastre natural provoca mudanças no ambiente. Uma epidemia global deveria causar mudanças ainda mais profundas nos seres humanos. Talvez o momento seja o propício para repensarmos os valores que têm governado a sociedade mundial. Então, os nossos sábios da atualidade vêm mostrar para nós que, apesar dessa pandemia global e trazer um futuro incerto, porque é isso que os governantes estão trazendo por aí, é isso que aquelas pessoas que têm a ideia globalista, né, de um único governo mundial, e com ela eles querem trazer, entre aspas, né, uma única religião mundial, no sentido de que não há distinção entre luz e escuridão, que tudo é permitido, tudo é permissível, não importa o que você esteja fazendo, como esteja fazendo, é livre, tudo é livre, não há restrição. Então, é este futuro incerto através dessa pandemia que os governantes estão trazendo na atualidade. E através do pânico, do medo, eles estão impondo essa ideia helênica na atualidade. Entanto, segundo os nossos sábios, falam que realmente quando a adversidade vem, o perigo é real. Quando a morte está estampada diante do seu rosto, à sua frente, ela deveria fazer com que o ser humano pudesse olhar um pouco melhor para dentro de si mesmo e olhar para cima para ter temor aos céus, ou seja, ter reverência para com o único verdadeiro Deus, o Criador de todas as coisas. Mas as pessoas não estão usando o momento de forma adequada. As pessoas não estão meditando sobre realmente repensar os valores que têm conduzido até aqui, diante dessa pandemia global e dessas notícias avassaladoras que estão trazendo pelo mundo afora, para oprimir as pessoas e fazer com que elas realmente venham se submeter à sua vontade. E o povo tem culpa nisso. Por que o povo tem um pouco de culpa nisso? Porque querem ouvir o que é agradável. Porque querem ouvir aquilo que gostam de fazer de forma errada, fora dos olhos de Deus. Em vez de aproveitar a oportunidade, repensar esses valores negativos, pervertidos, profanos, que têm conduzido a civilização até este momento. Catástrofes e mais catástrofes acontecendo nos quadrantes da Terra. Pegaram uma pandemia global, jogaram no meio do povo e disse: se vocês não fizerem como nós estamos querendo, você vai morrer. Você vai ser preso, você vai ficar doente. E vem o pânico, o terror. E as pessoas param de raciocinar, param de pensar. Por que os poderosos, entre aspas, da terra, têm as suas reuniões em particular com aglomeração, sem máscara e companhia limitada, sem álcool gel? Por que entre aspas, os poderosos governantes, eles fazem as suas reuniões, as suas orgias, zombam do povo, sem nenhum cumprimento de regras
e obrigam o povo a cumprir regras que eles impõem. E o povo se submete. Por quê? Porque o povo tem medo. E você se deixando levar pelo medo, você é dominado pelos ditadores. A imprensa, essa mídia nojenta, ela vem e joga na tua cara, dentro do teu lar, na tua mente, aos teus olhos, de madrugada, de manhã, ao meio da manhã, no horário do almoço, ao meio da tarde, no princípio da noite, durante o começo da noite, e quando a madrugada começa a adentrar, fica jogando na tua cara. Ó, 160 mil mortos no Brasil, morreram 100 mil, mais de 100 mil mortos, mais de 110 mil mortos, morreram mais de 180 mil. Mas não falam para você que mais de 6 milhões de pessoas foram curadas. Mais de 6 milhões de pessoas foram curadas. Mais de 6 milhões e 300 mil pessoas no Brasil, especificamente, foram curadas da dita cuja da doença e estão aí vivendo de forma normal com a sua própria vida e os seus familiares e os seus queridos. Mas os governantes, os globalistas e aqueles que querem o poder e a riqueza do poder só para si, continuam dizendo: fique trancado, não saia de casa. Porque se você sair, nós vamos te pegar. Você vai ficar doente. Você vai sofrer restrições. Você vai ser preso. Você vai morrer. Tiram a tua dignidade de viver. Os Hasmoneus, os Macabeus, eles lutaram pela dignidade de viver a sua fé. Pela dignidade de viver a realidade da vida. Porque Deus nos deu a vida, nos deu a liberdade de vivermos. E é isso que as pessoas, esses tipos de pessoas, querem tirar de nós, querem tirar de você. Quanto mais o povo fica quieto, mais o opressor domina. E amanhã poderá ser tarde demais. Há forças legais, há formas legais de dizer: não, eu não aceito isso. Eu sou luz, vivo na luz e vou viver por esta fé que Deus deu a cada um de nós através dos 5 primeiros livros da Bíblia. Se você viver por eles, ninguém poderá dominar-te e ninguém poderá fazer de você um escravo, um prisioneiro. Continuando, tempos difíceis como esse estamos vivendo, estranhos, incertos, dolorosos. Tem um lado positivo nisso. Cria uma possibilidade de encontrarmos novos paradigmas para a nossa sociedade. Essa revisão dos valores e prioridades deveria incluir um maior espaço para o relacionamento vertical entre o homem e Deus. O que é um relacionamento vertical entre o homem e Deus? Vertical. Por isso o Salmo 121 diz: olhe para os montes estão à tua frente. De uma certa forma horizontal. Olhe para os montes. De onde me virá o socorro? Eu estou olhando para essa pandemia global. Eu estou olhando para essas péssimas notícias que essa mídia podre e esses governantes sem escrúpulos estão jogando na minha vida, na minha família, no nosso modo e estilo de viver. Eu estou olhando para esses montes. De onde me virá o socorro?
É aí que o salmista diz: entre num relacionamento vertical com Deus. Porque a partir do momento que você deixa de olhar para os montes e você olha para os céus e busca naquele que criou todas as coisas, o único Criador, o único Deus, o único Salvador, então você entra num relacionamento vertical com Deus. Não há intermediário, não há montanhas entre você e Deus, não há pandemias e companhia limitada entre você e Deus. É um relacionamento vertical, você e Deus. Então eu elevo os meus olhos para os céus, de onde virá a minha ajuda. E diz o mesmo salmo: é Ele quem guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Quando há medo, não há lugar para a fé. No hebraico, emuná, que é uma palavra comumente usada numa tradução como fé, mas emuná na raiz da palavra significa confiança. Eu entrego minha vida a Deus, eu confio nele. É isso que o salmista fala no Salmo 121, de acordo com essa realidade que nós estamos vivendo. Ele guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. É essa liberdade que eles não querem que você tenha. A liberdade de pensar. Porque um povo pensante é um péssimo negócio para os políticos sem escrúpulos. Um povo que pensa é uma grande pedra no sapato dos políticos, governantes e ditadores. Onde há medo, não há lugar para confiança em Deus. E aí as pessoas são dominadas facilmente por aqueles que não têm escrúpulos nenhum. Olha para aquele país vizinho nosso aí, o que virou. Lá não existe mais nem cachorro, porque comeram tudo. Não pode aparecer, se aparecer algum gato ou um cachorro pela vista, pela frente, coitado dele. Porque o povo foi dominado. Sobrou para eles sobrou para eles o quê? Nem um grão de arroz, nem um grão de feijão. Sobrou para eles lixo. E os gatos e cachorro acabou. É isso que você quer para a sua vida? É isso que você quer para a sua fé? Ou para a sua família? É isso que você quer para o futuro dos seus filhos e netos? Então, este momento é um momento em que você pode ter a grande oportunidade de ter um relacionamento vertical com Deus. E não apenas um relacionamento horizontal entre o homem e seus semelhantes. Que infelizmente é o único tipo de relacionamento que guia a vida de muitas pessoas. Um relacionamento horizontal. Você e o próximo, as pessoas. E muitos esqueceram do relacionamento vertical. Você e Deus. O tema de Hanukkah, que celebra eventos ocorridos há mais de 2 milênios, é hoje mais relevante do que nunca. A guerra dos Macabeus foi singular por ter sido um sinal do fim da sociedade pagã. Mas hoje, particularmente no mundo ocidental, os valores helênicos são mais fortes e estão mais difundidos do que nunca. Talvez os dramáticos eventos desses nossos dias ajudem a demolir a nova sociedade helênica do Ocidente, nela instalando valores do que é certo e errado, em lugar da legalidade e praticidade. Hoje, por exemplo, você vê a grande mídia e a maioria dos políticos e governantes, e o que eles defendem?
Eles defendem apenas aquela questão de legalidade e praticidade. Agora, se é certo ou errado, isso não é problema nosso. Nós queremos, entre aspas, facilitar a vida promíscua das pessoas. Cada um faz o que quer do jeito que bem entender. Esta é a ideia dos valores helênicos. E é proibido falar que isso é certo e isso é errado. Nós estamos vendo isso aí diante dos nossos olhos. Não pode falar mais isso é certo e isso é errado. Assimilar-se em nossos dias não significa ver-se dividido entre filosofias, ideologias e crenças conflitantes. Significa jogar para o alto tudo aquilo que no judaísmo que a pessoa considere trabalhoso e inconveniente. A assimilação judaica hoje, assim como na época dos gregos, significa identificar-se com uma cultura que é essencialmente materialista e hedonista, excessivamente libertária e epicurista, que não faz demandas e não diferencia entre o que é permitido e o que é proibido. É liberalismo total no comportamento humano. Entendam bem isso. O judaísmo, por outro lado, exige muito, realmente, de cada judeu e de cada um não judeu que abraça a fé monoteísta, para cumprir Sofonias 3:9, de andar ombro a ombro com os judeus, servindo a Deus, de coração, com amor, com alegria. Mas exige de cada um de nós um certo sacrifício, sim, porque nós precisamos diferenciar o que é certo, o que é errado, o que é permitido e o que é proibido. E é isso que a sociedade helênica não quer que nós venhamos pensar e que venhamos realmente viver. Querem liberar tudo. E nós estamos vendo isso daí nos nossos dias. A Torá exige diligência e disciplina e se baseia em distinções entre o que é permitido e o que é proibido, entre o bem e o mal, entre um mandamento e um pecado. Já o helenismo, este ensina que tudo é basicamente igual e nada tem importância. Podemos ver aí o quê? Muitos segmentos religiosos dizem que o Antigo Testamento já não tem mais valor nenhum. Veja como que a prática da filosofia helênica adentrou em muitos segmentos religiosos. De que forma? O Antigo Testamento, que eles causaram a divisão, né, de Antigo e Novo Testamento, mas eles dizem, o Antigo Testamento é coisa do passado, não tem mais valor. Agora nós estamos na época da graça. Não temos que nos preocupar com a lei. O que é proibido e o que não é proibido. Nós fomos salvos e somos salvos pela graça. Tudo é permitido. Entenderam? Como que a filosofia helênica tem adentrado nos meios religiosos também? Tudo é permitido. Nós estamos na graça. E essa tal de graça que chamam tanto, virou uma desgraça na vida de muita gente e de muitos segmentos religiosos. A fé, ela exige compromisso, responsabilidades. A fé verdadeira, ela exige fidelidade e não libertinagem. Quando vocês vê um segmento religioso fora desse padrão, então cuidado. Você está entrando numa era de filosofia helênica, onde tudo é permitido. Afinal de contas, você está na graça. Não precisa fazer nada. Entendeu? É irônico que Hanukkah, que talvez seja a festa judaica mais celebrada e, de certa forma, de maior religiosidade, pois comemora
uma guerra religiosa que foi travada para preservar a pureza e a integridade da Torá. A guerra dos Macabeus foi uma luta em prol do judaísmo e contra a assimilação, uma luta por uma identidade religiosa judaica. Desta forma, então, uma nação despida de sua identidade não é uma nação. Então, a partir do momento que uma nação ela perde a sua identidade, então ela não é mais nação. Ela é qualquer outra coisa, certo? E a identidade do povo judeu é a Torá. E todo aquele que abraça a fé monoteísta, os 5 primeiros livros da Bíblia, é a nossa identidade, é o nosso valor supremo. Por isso que nós não podemos perder a nossa identidade. Finalizando, em todas as gerações passadas houve inúmeros judeus que, como os Macabeus, estavam dispostos a dar a vida para defender a fé em Deus, sua integridade espiritual e a santidade da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Para eles, o judaísmo não era apenas a motivação central de sua vida, era sua própria vida. E de fato, mais importante ainda que sua vida. Em nossa geração, apesar das ameaças enfrentadas pelo antissemitismo e pelas ameaças de assimilação, nós precisamos, assim como os judeus precisam preservar a sua identidade, nós precisamos preservar a nossa identidade de fé na Torá, junto com os judeus, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. A verdadeira fé, cada vez mais nos motivando, nos fortalecendo a cumprirmos o Salmo 121. Mas se algo podemos aprender na luta dos Macabeus, esse algo é que se houve em nosso passado judeus dispostos a morrer por nossa religião, nós temos hoje que, no mínimo, viver por ela. Então nós não temos que morrer por ela, nós temos que viver por ela. E é por isso que nós acendemos durante esses 8 dias as luzes de Hanukkah. E ao pôr do sol de hoje nós finalizamos a nossa festividade de Hanukkah, trazendo luz para o mundo, porque essa é a nossa missão fundamental, trazer luz para dissipar a escuridão, para que os povos não sejam submetidos a ditadores, não sejam submetidos a políticos sem escrúpulos, que não têm temor aos céus, não têm temor a Deus, e portanto não estão nem aí com o povo. Para eles, o povo é nada mais do que seus escravos, para fazer e satisfazer as suas orgias em suas dimensões diversas. Seja luz, seja forte, vença o sistema, vença pela fé na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, onde você será verdadeiramente livre e poderá ser, sem sombra de dúvidas, um grande instrumento nas mãos de Deus. Seja, pois, esta luz e esta força para quebrar e dissipar a escuridão. Com a graça bendita de Hashem, amanhã, às 14 horas, a nossa 7ª aliá em A Tarde com a Torá. Shalom, shalom.